Como se atreve, e com que direito? Não sou mulher que pode pegar na primeira oportunidade. Já falei para o senhor que posso pertencer somente ao homem que será meu de corpo e alma, mas ser uma amante, um brinquedo, um divertimento ocioso, me submeter a um relacionamento indecente, não quero? Será que o senhor me entende? Ao receber uma resposta tão inesperada, o Marquês ficou pálido, e começou a retroceder. Jamais aquele mulherengo, estragado com vitórias fáceis, experimentara tal ofensa e, ainda mais, por parte da mulher que desejava tanto. Um homem bonito, rico, fino, que sabia agradar, até então ele somente alcançara vitórias. E agora a mulher que inspirava algo parecido com um sentimento sério, o recusava. Além disso, o Marquês estava completamente convencido de que ela não lhe era indiferente. Ele lhe fazia a corte já havia mais de um ano. Dissimulando a ofensa amarga, ele começou a falar com a voz rouca. Será que a senhora deseja fazer-se de uma princesa? Não me toque, e repele a pessoa a quem ama. A senhora não quer aproveitar o momento de amor que o destino lhe concede? Será que a senhora realmente acredita que eu não a tomaria se quisesse? A senhora é uma palha em minhas mãos de ferro? Aqui não há ninguém, poderia tomar a senhora à força, os trovões abafariam seus gritos. Ele agarrou-a pelos braços e a jogou ajoelhada na sua frente. Basta que eu queira, e a senhora será minha. Nem resistiria porque está sentindo a força esmagadora da paixão. Por esta paixão ser criminosa, a senhora ficaria em êxtase. A senhora teria prazer em sujeitar-se à minha vontade. Mas agora eu próprio não a quero. Para mim é suficiente já saber que poderia possuí-la. E quanto à senhora há de paixão não satisfeita, e chegará a hora, eu sei disso, quando a senhora implorará ao destino que repita este momento, então a senhora dirá adeus à sua virtude. Ele soltou os braços dela com a mesma impetuosidade, e virou-se de costas, depois pôs-se ao lado da janela e, respirando com dificuldade, começou a enxugar o suor do rosto. No primeiro momento, Kira nem conseguia levantar-se, paralisada com um olhar autoritário e ardente. Finalmente, levantou-se. Estava pálida, cada nervo vibrava nela, enquanto o coração batia tão fortemente, que lhe prendia a respiração. Dominando-se com dificuldade, arrumou os cabelos despenteados, e silenciosamente encostou-se na parede. Kilvadek foi o primeiro a quebrar o silêncio prolongado e aflitivo. Agora ele estava totalmente tranquilo. A tempestade passou, pronunciou ele com tom indiferente e desdenhoso, eis que aparece o sol. Eu conheço o caminho, e podemos nos arriscar indo ao ponto de concentração. Sem falar nada, Kira dirigiu-se à porta. O ar estava fresco, mas o capim regado pela chuva estava escorregadio. Os seus pés deslizavam a toda hora. Kilvadek percebeu isso. Seja bondosa, me dê o braço ou a senhora cairá. Ela queria recusar ajuda, mas a garganta apertou, seus pés tremiam, e ela deu-lhe o braço sem protestar. Só depois de chegar ao pavilhão, Kira respirou com alívio. Aparentemente, ela se dominava o bastante. Foram recebidos com risos. Todos puseram-se a contar ao mesmo tempo sobre suas aventuras ou aborrecimentos, causados pela tempestade. Por sua vez, o Marquês descreveu tudo o que tinha acontecido de maneira engraçada, como eles tentaram sem sucesso escapar da chuva e correram pela floresta até que, finalmente, por acaso, encontraram uma velha casa de guarda. Kira Viktorovna ficou esgotada e não conseguia correr mais rápido, apesar de não poupar as suas rendas. Por isso, toda a moita guarda os vestígios da nossa corrida, e um velho alto pinho ficou com o chapéu como lembrança, concluiu, rindo. Que pena, condoía-se Olga Dmitrievna. O chapéu era uma combinação linda de rendas e miosotes.
Kira respondia com brincadeiras, mostrava o vestido rasgado e os sapatos, pretos de lama. Bassargin começara a inquietar-se, mas ela o acalmou. Enfim, a agitação geral cessou, todos se sentaram à mesa e a festa terminou de um modo feliz. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Capítulo 4. Desde o dia do piquenique, Kira ficou totalmente dominada pela inquietação e nervosismo. A imagem do Marquês a perseguia, como um pesadelo. Todos os detalhes da tempestuosa cena na casa de guarda surgiam na sua memória com persistência. O interesse ou atração que Kervadek sempre lhe inspirara, transformara-se em paixão. A completa indiferença que o Marquês lhe demonstrava, só agitava esse sentimento. Aparentemente ele estava como antes, amável e prevenido, mas não procurava mais a sua companhia, cortejava cada mulher bem parecida que surgisse, e ela lia claramente no seu olhar de gelo que o perdera para sempre. Às vezes se perguntava se teria sido um sonho a ofensa amarga. Seria possível que a pessoa, que ela vira tão tomada pelo ímpeto da paixão, pudesse esfriar tão rapidamente? Sob a influência do ciúme e da emoção, Kira perdeu o sono e o apetite. Noite e dia construía planos de como corresponder à pessoa amada, e já se condenava por haver repudiado seu amor. A afeição para com o marido desaparecera totalmente e, de tempos em tempos, chegava ao ponto de detestá-lo. Certa noite, 2 semanas depois da memorável festa, Kira encontrava-se só em casa. Alexei Arkadievich fora à cidade a negócios, e pretendia voltar somente no dia seguinte. Olga Dmitrievna convidou-a para sua casa, mas a outra recusou, alegando enxaqueca. Ela simplesmente desejava ficar só. Era uma maravilhosa noite quente de julho. Estava assentada na sacada contígua ao seu quarto, e recostada no encosto da poltrona, sonhava, olhando impacientemente para o caminho inundado de luar. O carro do Marquês frequentemente passava por lá, e ela vigiava esses momentos para vê-lo pelo menos de longe. Mas dessa vez a estrada permanecia vazia, e Kira mergulhava nas suas meditações habituais. Ela se acusava com despeito por ter sido tão tola, privando-se de felicidade. Agora pensava que o objetivo principal da sua vida seria conquistar novamente o amor do Marquês, mas como? Não haveria outra maneira, a não ser a de suplicar o amor que ela própria havia recusado. Era lastimável que não se soubesse onde Malene estava. Ela tinha em seu poder forças misteriosas e, sem dúvida, poderia ajudá-la. Mas nesse momento, Kira por acaso olhou para um grande arbusto de jasmim, inundado de luar, que havia a alguns passos do terraço. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. De repente estremeceu e endireitou-se. Lá, no meio das ramas, estava em pé uma sombra negra, parecendo humana, e 2 olhos fosfóricos olhavam para ela obstinadamente. Kira esfregou os olhos. Estaria ela dormindo? Realmente, os 2 olhos ardentes como carvão olhavam para ela. Pelo visto, era um ser vivo. Alguém de fora penetrara no jardim. Dominada pelo medo e curiosidade, Kira desceu do terraço, e foi em direção ao arbusto. Mas quando já se aproximava, a visão estranha recuou para uma clareira, deslizando sobre a terra e ondulando, como uma nuvem de vapor levada pelo vento. Depois começou a perder a cor, como se fosse se dissipando na sombra das árvores. Por algum tempo, os olhos ainda brilhavam na nuvem de vapor, depois apagaram-se e tudo desapareceu. Pálida e assustada, Kira voltou para o seu quarto, fechou a porta do terraço e a janela. Ordenou que a empregada dormisse aquela noite num quarto ao lado do seu. Sentia medo. A visão incompreensível tanto a interessava como a fazia sentir calafrios.
No dia seguinte recebeu da sua prima Zoya Nelidov uma carta, na qual comunicava que viria passar uma temporada de 2 semanas na sua casa. Zoya, conhecida no seu círculo de relações como Zizi, frequentara o mesmo colégio interno que Kira, e já havia 4 anos estava casada. Morava na Crimeia, mas naquela época o seu marido fora transferido para São Petersburgo, sendo obrigado a permanecer algum tempo na localidade do antigo emprego para que pudesse passar o cargo. Zoya pediu hospedagem para ela e o filho, até que o marido viesse definitivamente. A perspectiva de ficar algum tempo com a sua amiga alegrou-a muito. Zizi era uma pessoa vivaz e a sua alegria iria desviar a sua atenção de pensamentos melancólicos. Além disso, ela poderia dar-lhe algum bom conselho de como remediar a tolice feita e fazer com que Kervadek voltasse para ela. Não temia a sua rivalidade, pois o casal Nelidov passava por um par exemplar. 2 dias depois da carta, Alexei Arkadievich trouxe para casa de verão, Zizi, o filho, a babá, e a empregada. Uma grande bagagem acompanhava os recém-chegados. Seguiram-se abraços e beijos carinhosos. A criança foi instalada em um quarto à parte, e ambas as amigas foram tomar o café da manhã no quarto da hóspede, que depois desejou trocar-se e descansar até a hora do almoço. Zizi era uma mulher bonita, delgada, de cabelos pretos, com grandes olhos brejeiros e negros, muito desembaraçada, e uma grande seguidora da moda. Como é difícil viajar com crianças, suspirou Zizi, cortando um pedaço de torta. Aconselho você. Não permita que coloquem essa corda mortal no seu pescoço. Tomarei em consideração seu conselho, mas como você própria foi tão imprudente? Pois você tem a criança? Perguntou Kira, sorrindo. Somente por necessidade. Eu não queria perder 150.000 rublos, é uma fatia apetitosa. Imagine só, o tio do meu marido, Sandro, Vitaly Petrovich, colocou na sua cabeça que se eu não tivesse filhos, doaria todos os seus bens para um mosteiro. Ele já estava ficando velho, vivia cercado de vários comensais e parasitas, e precisava apressar-se. Eu estava casada já havia 2 anos, mas a criança não vinha. Eu e meu marido estávamos muito amargurados. Nesse momento, Sandro precisava ir a Odessa por uma semana. Num dia desses, quando ele estava ausente, surgiu um feliz acaso. Mas... Parou Zizi, você deve prometer não comentar o que vou lhe contar, é um segredo. Por quem me toma? Fale, não tenha medo. Ficarei muda como um peixe. Então, para minha sorte, chegou a Sebastópolis um couraçado, onde serve um primo nosso, Michel. Ele me visitou. Meu Deus, como ele ficou bonito, se você o visse ao mesmo tempo, ele é muito gentil, tem caráter generoso e... Numa palavra, fiquei encantada, aliás ele também me achou mais bonita. Michel começou a me cortejar e aí durante um passeio ao luar, tudo aconteceu espontaneamente. Com o passar do tempo, eu aprendi que os passeios ao luar podem ser proveitosos. Naturalmente, Sandro ficou louco de alegria. O tio batizou pessoalmente o meu menino. Apressamo-nos exatamente na hora certa, pois cerca de 2 meses depois de batizar Vitia, o tio faleceu, e nós nos apropriamos da herança. Ufa! O prêmio foi merecido, mas da próxima vez não comerei tal mosca. Como tudo muda neste mundo. Lembra-se, no colégio interno você ficava indignada com as ideias libertinas dos escritores da moda, como Bourdieu. Você pregava para mim as virtudes do matrimônio e da família. Os maridos também ficam fartos de esposas que não apreciam um trocadilho picante, e que não pensam em nada mais a não ser no bom funcionamento do estômago do seu filho, ou como cuidar da economia doméstica. Numa palavra,
Os homens se afastam das galinhas chocas, ocupadas apenas com seu galinheiro. Se eu a entendi bem, você dispensa futuras aventuras amorosas. Aliás, dizem que vocês têm um casamento perfeito, observou manhosamente Kira. Você não me entendeu bem, minha querida. Claro, nós vivemos como casal muito bem, e não brigamos nunca, e quanto a mim, sei fechar os olhos quando, e onde for preciso, mas como, por minha parte, sou cautelosa, meu marido realmente não vê nada. Sandro confia em mim cegamente. Mas abster-me dos amores é simplesmente impossível, isto seria até prejudicial para a saúde. Olhe só. De onde você tirou isso? Um médico sábio me disse, ele tem uma prática enorme quanto a isso. Insiste em que todas as mulheres virtuosas e fiéis aos seus maridos, com o passar tempo, tornam indolentes e gordas. E ele está com a razão, isto é simples e lógico. Não ter uma amante é nocivo para uma mulher jovem e cheia de vida. O marido é um prato servido frequentemente, e que logo farta, e causa inapetência. A rotina elimina as emoções agradáveis, enquanto a mudança aquece o sangue, sustenta a energia, e com isso preserva a beleza, a leveza dos movimentos, numa palavra, o chique. Você é tão ágil, alegre e encantadora, Zizi, que é de se supor que siga escrupulosamente os conselhos do grande cientista, disse Kira, rindo com toda a vontade. Exatamente. Quero permanecer linda, e recuso somente presentes, semelhantes àquele que me deixou meu passeio ao luar em Sebastópolis. Aliás, sou modesta e, durante 4 anos de casamento, fiz somente 3 mudanças de decoração, mais uma morico inocente que me deu uma pulseira maravilhosa. No entanto, Sandro está convencido de que comprei com as minhas economias. Ha ha ha. Diga-me, por favor, uma dama me disse que a maternidade é um sentimento indescritível e maravilhoso. É verdade? Você parece adorar o seu neném. Zizi empurrou o prato, pegou seu cachorrinho e o colocou sobre os joelhos. Lá se sabe. Veja, o meu pimpolho é divertido, claro, até que não chore. Quando ele está bem vestido, todo de rendas e todos o admiram e perguntam. Ele é da senhora. Que criança encantadora. Então, confesso, isso é muito agradável e lisonjeia-me. Mas... fez uma caretinha. De um modo geral, o seu nascimento me custou tão caro que eu nem sei se o ramo mais do que a meu bexiga. E ela beijou carinhosamente o focinho do cachorro. Mas, basta de falar de mim, eu já confessei tudo. Agora é a sua vez, você gosta do seu marido. Bastarguinha simpático. Será que você já teve uma amante? Será? A escolha é grande, especialmente para uma mulher tão bonita como você. Suponho que achar uma amante para mim não seja difícil, mas ainda não pensei nisso. Isto não significa que faça a promessa para sempre, ao contrário. Pois, como você diz, é bom para a saúde só que ainda não escolhi ninguém. Neste caso, boa sorte. Vejo que o amor para com seu Alexei não incomoda você, manhosamente dando piscadelas e rindo, notou Zizi. Acho que tanto quanto o seu para com Sandro, disse Kira. Depois Zizi trocou-se e juntas saíram para o terraço, à espera do almoço e da volta de Alexei Akadjevich, que saíra a cavalo. Por falar em vizinhos, Zizi alegrou-se, quando soube que a família Frendlik estava instalada ao lado, pois conhecera Olga Dmitrievna no outono anterior em Yalta. Amanhã, sem falta, visitarei essa mulher encantadora, disse Zizi. E logo em seguida contou coisas pouco lisonjeiras sobre as aventuras daquela mulher encantadora na Crimeia. De repente, parou e ergueu os braços. Ah, que cavalheiro interessante avistei aqui na estação.
Ele esperava por um senhor que chegou no mesmo trem e, juntos, partiram de carro. Como gostei dele! Um homem de cabelos negros, alto e esbelto, com olhos ardentes e uma barbicha aguda. Aparenta ser estrangeiro e tem algo de cavaleiro. D'Artagnan deveria ser assim, ou um cortesão dos tempos da noite de Bartolomeu. Quem será ele? Você não o conhece. Gostaria muito de passear ao luar com esse cavalheiro, concluiu com admiração Zizi. Kira ruborizou um pouco. Entretanto, você não perde tempo, se já está pronta para passear com uma pessoa de quem não conhece nem o nome. Isto já é demais. Querer ainda não significa pecar. No entanto, quem pode ser ele? Provavelmente, o Marquês Kervadec, fora o meu marido, e Friendlich. Só ele tem carro, mas a sua descrição é justa, somente em relação à sua aparência. Ele é um homem cínico e descegrado. Zizi não disse nada. A chegada de Bassarguinha fez mudar de assunto. No dia seguinte, as amigas foram visitar Olga Dmitrievna. Esta, ao ver Zizi, ficou transbordante de entusiasmo, e convidou-as para o almoço. À noite, o Marquês chegou e trouxe consigo um amigo que viera para passar uma semana na sua casa. Em seguida, Kervadec e Zizi começaram um flerte animado, para grande desgosto de Kira. Ela sufocava de ciúme. A semana transformou-se para ela numa penosa tortura. Ante seus olhos, começava abertamente o namorico entre Zizi e o Marquês. Kervadec passou a visitá-las quase diariamente, mas toda sua atenção era voltada a Zizi. A outra parecia estar louca pelo Marquês, e nem tentava dissimular a sua paixão. Kira perdia o sono e o apetite, e estava com os nervos fora do lugar. Era muito difícil ocultar o que sentia. Toda ela ardia e tremia, quando os olhos negros do Marquês, indiferentes, deslizavam sobre ela e olhavam com paixão para Zizi. Começou a detestar a prima. Planos, um mais sombrio do que o outro, passavam pela sua cabeça. A decisão inabalável de fazer com que o Marquês, custasse o que custasse, voltasse para ela, amadurecia cada vez mais, mas, então, achava pouco ser a sua amante. Não, ela desejava se casar para ter direitos legítimos sobre ele. Divorciar-se-ia de Alexei. Estava farta e a paixão dele a repugnava. Certa vez, quando todos almoçavam na casa de Friendlich, Olga Dmitrievna propôs que fossem à floresta para a colheita de cogumelos, e sua ideia foi aceita com entusiasmo. Colher cogumelos é um costume do campo, e a ideia é muito atraente e interessante. Todos imediatamente providenciaram as cestas e puseram-se a caminho. O grupo era numeroso, muitos oficiais, e mães com suas filhas chegaram da cidade. O Marquês, claro, acompanhava Zizi. Ela trajava com elegância um vestido de musselina cor-de-rosa, que lhe caía muito bem. Também um bonito chapéu com flores vermelhas combinava muito com ela. Olga Dmitrievna notou que Kira e Kervadec estavam distantes, mas não insistiu em procurar saber o motivo. Mostrava-se tolerante como sempre e na ocasião protegia o flerte de Zizi. Por favor, Marquês, seja o acompanhante de Zóia Platonovna. Ela pode perder-se, e isso é muito fácil quando se fazem passeios sem direção certa na floresta, procurando cogumelos, exclamou ela. Não se preocupe, Olga Dmitrievna, conheço todas as veredas, e serei muito fiel para Zóia Platonovna. Entretanto, confesso sinceramente que não há nada melhor do que perder-se um pouco na espessura da mata, e descansar na tranquilidade da floresta. Zizi respondeu com um olhar coquete de simpatia. Um especialista de jurisprudência coube a Kira, e ela mal conteve o seu desgosto. Kervadec logo conduziu a sua dama para a casinha de guarda abandonada,
aquele lugar desgraçado onde o seu amor próprio sofrera um golpe tão grande. Ele não conseguia esquecer a sua derrota. Mas hoje pretendia comemorar vitória. Evidentemente, aquela moreninha não poderia ser comparada a Kira, a outra era uma mulher de verdade, mas em compensação, essa era bem mais acessível. Caminhando pela senda sem fim, seguindo a sua dama, o Marquês olhou para ela de forma significativa, e perguntou se não preferia os desvios, pois seria difícil encontrar algo interessante nos caminhos principais. Isto depende de com quem se está caminhando, e da sua habilidade em tornar qualquer caminho interessante, disse, rindo sagazmente, a esperta Zizi. Eles acharam alguns cogumelos grandes, e um pouco de pequenos, e levaram consigo. Depois, ficaram descansando durante muito tempo na casinha de guarda. Já havia escurecido quando voltaram à casa de verão. Ah, como nos atrasamos! Parece que todos já voltaram, e só nós ficamos faltando, notou Zizi com preocupação, e acelerando o passo. Era só o que faltava, não vale a pena preocupar-se por ninharias. Diremos que perdemos o caminho. A questão será que caminho? Desatou a rir o Marquês. Aborrecida com seu cavaleiro muito jovem e tímido, Kira foi uma das primeiras a voltar. Sufocava de cólera e ciúmes. Acusava-se, mas de que se acusava? Não conseguia dar-se conta. Teria culpa por ter recusado o amor de Armand ou, por até então, não ter encontrado Marlene. Darei um pulo na cidade sem falta. Pensava. Ela dará uma lição a esta sem vergonha, estragará o jogo dela a uma animal louca. Lança-se sobre qualquer homem, o primeiro que encontra. O verdadeiro prazer sentiu o Marquês, ao notar a palidez de Kira, e o brilho febril dos seus olhos, e o olhar cheio de ódio que Kira lançava sobre Zizi, alegrou-o mais ainda. Que pague agora sua virtude inoportuna, pensava ele. Depois do chá, Kira declarou ter dor de cabeça e foi para casa. Em vão tentaram convencê-la para que ficasse para o jantar, em vão tentavam provar que a enxaqueca passaria depois de comer, mas ela persistia no seu parecer. Zizi, enraivecida, viu-se obrigada a voltar para casa junto com ela. As duas estavam furiosas, e no caminho aconteceu uma leve desavença. Não havia estranhos, e ninguém as não atrapalhava. Bassaguin ficou para jogar cartas, e o Marquês prometeu levar um dos hóspedes até a estação de trem. Para começar, Zizi disse com azedume, que Kira estava cheia de caprichos e, por causa de uma simples dor de cabeça, estragara uma companhia maravilhosa. Você, provavelmente, não cochichou à vontade com Kervadek, sarcasticamente respondeu ela. Nem que assim fosse. Claro, conversar com um homem tão interessante é um verdadeiro prazer. Fiquei encantada por ele, notou Zizi com ar de desafio. Ah, sim. Fez tudo para provar a ele e, a todos, o quanto você estava encantada por ele. A conversa recolhida de vocês durou bastante tempo. Mas, minha querida, permita-me dizer que, por sua vez, é muito imprudente exibir paixão, e andar horas inteiras na floresta com um homem assim. Ele tem uma reputação horrível. Você me leva a pensar que está com ciúmes do Marquês, e tem inveja de mim, pois ele me corteja abertamente, exclamou Zizi enfurecida, esquecendo-se do decoro. Não estou com ciúmes, porque não compartilho seus gostos depravados, e não me entrego ao primeiro que encontro como uma libertina de rua. Zizi sufocava de fúria. A sua briga poderia acabar muito mal, mas elas chegaram à casa de verão, e a conversa desagradável cessou. Fervendo de raiva, elas foram cada qual para o seu quarto. No dia seguinte aconteceu algo imprevisto, que mudou o rumo dos acontecimentos. Alexandre Alexandrovitch Nelidov,
o marido de Zizi, chegou 5 dias antes da data marcada e declarou que no dia seguinte, deveria levar a sua esposa para organizar o novo apartamento deles. Zizi logo aquietou-se na presença do seu querido Sandro, e ficou séria. Evitando assim alguma provocação por parte da prima, a sós ela desculpou-se por dizer palavras ásperas. Kira sorriu desdenhosamente, e respondeu rispidamente que não pretendia tirar a catarata dos olhos de Alexandre Alexandrovitch, e que um dia a própria Zizi curaria aquela cegueira com seus disparates. Zizi não retrucou, e as amigas separaram-se com frieza. 2 dias depois, alegando ter de visitar a sua costureira, Kira partiu para São Petersburgo, à procura de Malenem. Depois de tomar a firme decisão de encontrar a bruxa, mesmo que para isso fosse necessário viajar para a Finlândia, Kira dirigiu-se ao cemitério Volkovo no primeiro dia da sua chegada. Era preciso primeiramente indagar aquele guarda, que as tinha acompanhado até a casa da feiticeira naquela noite inesquecível. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Ela não esquecera nem seu nome, nem a aparência, e logo o reconheceu na entrada do cemitério. Ele varria um túmulo, mas ao ver que uma senhora bem vestida o chamava, deixou a vassoura e foi ao seu encontro. Kira colocou na sua mão, para começar, 3 rublos, e perguntou se ele sabia onde estava a feiticeira que antigamente morava ali. Vendo uma gorjeta tão generosa, o velho soldado se iluminou. Sim, senhora, há cerca de 1 mês, ela voltou, só que com outro nome, e abriu uma barraca em que vende flores para túmulos. Todos sabem que é a mesma pessoa. A velha tem um monte de dinheiro, subornou quem fosse necessário, e a polícia parece que não a vê. Por favor, eu a acompanharei até lá. Mais uma nota de 1 rublo passou para a mão do guarda, como recompensa da sua fidelidade. Depois de 5 minutos Kira estava frente a frente com a conhecida bruxa, que naquele momento vendia uma coroa de flores de papel para uma senhora. Os olhos perspicazes da velha fixaram-se por um instante em Kira, e um desagradável sorriso malicioso percorreu o seu rosto enrugado. Logo que a freguesa foi embora, Kira fingiu escolher uma coroa e, ao mesmo tempo, cochichou baixinho. Preciso falar com a senhora sós. Então venha mais tarde, entre 2 e 4 horas. Eu fecho a barraca e saio para almoçar. Meu neto aguardará a senhora na entrada do cemitério, e a levará ao meu encontro. Kira foi embora contente. No caminho passou pela confeitaria para tomar uma xícara de chocolate, comer pastéis, e tomar sorvete. Quando bateram as 2, dirigiu-se ao cemitério. Um garoto magro e louro desbotado a esperava, como havia sido combinado, e a conduziu agilmente. Ela avistou a mesma casinha velha e torta. Kira estremeceu ao entrar na sala onde acontecera o seu sinistro casamento com Bassarguin. A velha estava ao lado da janela, e examinava com atenção um prato com borra de café. Indicou para Kira um banco, e ficou muito tempo olhando fixamente para ela. Se não me engano, a senhora não ama o seu marido, mas é outro, e quer se casar com ele. E por esse motivo veio, disse calmamente Malenem. Aturdida, Kira olhou de maneira confusa para a velha. Como a senhora sabe? Murmurou ela. Sim, sei e posso servir a senhora. A senhora é uma boa cliente. Diga-me claramente o que deseja. Quero que meu marido se divorcie de mim para que eu possa me casar com a pessoa que adoro, e que tem de me amar apaixonadamente. Só que, por favor, não seja um casamento como foi o primeiro. A velha ficou pensativa. Muito bem, patroa, farei tudo como a senhora deseja. Somente escreva para mim num papel seu nome, o nome do seu marido, e o da pessoa por quem se apaixonou. Amanhã vem à mesma hora, e eu lhe darei tudo o que precisa.
Kira tirou 5 moedas de ouro. Se tudo der certo, eu lhe pagarei a outra metade. Fique tranquila, os meus clientes têm boa sorte sempre em tudo. A senhora tem uma boa clientela? Perguntou Kira com um sorriso. Uma expressão zombeteira e contente apareceu no rosto da bruxa. Graças a Deus, há trabalho, e meus visitantes são senhores importantes. Há quem queira se casar, quem quer ficar viúva, quem quer pegar um príncipe, e há quem queira amolecer o coração do marido avarento. Os homens também me visitam. Há pouco me visitou um marinheiro jovem, oficial. Ele queria se casar com uma senhora velha, muito rica, mas queria que arranjasse de modo que ela morresse logo. Eu fiz tudo como ele desejava, ele já ficou viúvo e me agradeceu regiamente. Graças a Deus, não serei pobre quando ficar velha, e não puder mais trabalhar. As palavras da feiticeira ficaram gravadas no espírito de Kira, e ela pensou com angústia que o destino de uma pessoa às vezes depende de tais casualidades incríveis. Nem a beleza, nem os valores espirituais, e nem as faculdades mentais lhe trouxeram sucesso, mas tudo fora arranjado pelo encontro casual com essa estranha e misteriosa mulher, que sabia, de um jeito qualquer, dirigir as forças invisíveis e ocultas, e reduzir a obediência da sua vontade às naturezas mais resistentes. Depois de receber um pacotinho de pó cinza, e um vidro com um líquido cor-de-rosa, Kira voltou para a casa de verão. No dia seguinte, o pó foi jogado sobre os sapatos do marido como ordenara a velha, e o conteúdo do vidro o Marquês bebeu. Depois de cumprir exatamente as indicações da velha, Kira pôs-se a esperar tranquilamente o desenvolvimento dos acontecimentos. O efeito da droga manifestou-se antes de tudo sobre o Marquês. Ele novamente começou a visitar Kira, e a paixão novamente se inflamava nos seus olhos. Alexei Arkadievich, ao contrário, começou a definhar, empalidecer, ter o aspecto preocupado, reclamar de dor de cabeça. Ficava nervoso, sofria de insônia e de falta de apetite. Kira insistiu para que ele fosse ao médico, e como Bassargin tivesse alguns negócios para resolver na cidade, foi a São Petersburgo. Ele deveria voltar no dia seguinte e trazer consigo 2 colegas. O próprio Marquês esperava um amigo seu da cidade, prometera buscar de carro também Bassargin, e seus hóspedes. No dia seguinte, Kira acordou com um sentimento de inquietação, e essa preocupação crescia a cada hora. Ela procurava sem sucesso distrair-se com leituras, passeios, e música, mas a inquietação não desaparecia, o coração batia fortemente, e um tremor frio percorria-lhe o corpo. Aproximou-se da janela e olhou para a estrada, mas estava vazia. Tomou tintura de valeriana e, abaixando as cortinas, deitou-se no canapé do escritório para poder dormir um pouco antes de que o marido e os hóspedes chegassem. Quanto tempo esteve perdida em sonhos, ela não sabia dizer. Mas, de repente, a janela fechada abriu-se com tanta força, que até rasgou a cortina azul de seda. O sono desapareceu, e Kira levantou-se. A rajada de vento frio irrompeu no quarto, e soprou no rosto dela, enquanto lá fora fazia um calor sufocante. Ela queria levantar-se do canapé, e então percebeu sobre os joelhos um grande buquê de lírios e camélias, coberto com respingos vermelhos. Recostou-se nas almofadas e olhou perplexo o buquê que não sabia de onde viera, e que estava coberto de gotas, como se fossem sangue. O que significava aquilo? Teria acontecido alguma desgraça com seu marido? Porque ela recorrera outra vez à ajuda do diabo. Os seus dentes batiam como se estivesse com febre, e um suor frio cobriu-lhe a testa. Tentou dominar-se e levantou. O buquê ela colocou na mesa, e chamou a empregada. Esta, pasma, examinou a janela aberta, a cortina rasgada, e o buquê,
em relação ao qual confirmou que não viera ninguém que pudesse ter trazido as flores. Meu Deus! Senhora, o buquê está todo coberto de sangue, gritou ela, de repente, tocando com o dedo um lírio, que estava mais salpicado do que os outros. Kira sentiu-se mal, e caiu na poltrona. Anushka saiu correndo para buscar amoníaco. Enquanto fazia a patroa voltar a si, friccionando as têmporas com vinagre de toucador, de fora ouviu-se o barulho de vozes alarmadas. Kira levantou-se de um salto, e correu para o terraço. Uma procissão movimentava-se pelo caminho, não muito distante 4 homens transportavam em maca alguém coberto por um paletó, atrás seguiam outros homens, e entre eles estava o marquês. Todos estavam muito pálidos, seus trajes desarrumados, rasgados e cobertos de pó. Kira logo compreendeu tudo, e caiu desmaiada no chão. Quando voltou a si, e se recuperou um pouco, o marquês lhe contou o que havia acontecido. Eles iam juntos num carro só. O carro batera numa carruagem de camponeses que estava virada de lado, com um dos camponeses recolocando uma roda caída. O carro capotou, e atirou para fora os passageiros. Todos sofreram apenas equimoses e pancadas leves, exceto o motorista, que torceu o braço e feriu a cabeça. Alexei Arkadievich foi encontrado deitado numa poça de sangue, sem sinais de vida. Ele batera a cabeça num tronco com tanta força, que a morte foi instantânea. Pobre Alyosha! Quem poderia pensar que ele iria acabar tão tragicamente, na plenitude de suas forças e felicidade, disse um dos colegas de Bassarguin, com lágrimas nos olhos. Ele sempre pensava somente na senhora, Kira Viktorovna, completou outro amigo do falecido. Estava trazendo para a senhora um buquê maravilhoso de lírios brancos e camélias, mas nós não conseguimos descobrir onde foi parar esse buquê. Gostaríamos de lhe entregar essas flores como última lembrança do falecido, mas não conseguimos achá-las em lugar algum. Chegou uma época horrível para Kira. Ficou loucamente apavorada. Ela não desejava a morte do marido, queria somente o divórcio, mas deveria ser a força do mal com a qual ela havia se ligado, que agira a seu modo. Kira acionara uma máquina, cujo funcionamento não conhecia. Então a liberdade lhe foi devolvida. Ficara livre de Bassarguin de maneira tão brusca e cruel, como havia sido ligada a ele. O corpo do falecido inspirava-lhe pavor. Uma expressão de dor fixara-se no seu rosto pálido. Os olhos semi-abertos, que não se fechavam de jeito nenhum, como se olhassem para ela. Parecia-lhe que dentro de um instante ele se levantaria e, apontando-lhe o dedo, gritaria: "É a assassina!" Mas os lábios silenciosos do falecido não se abriam. Foi enterrado em São Petersburgo, com grande solenidade. Depois do funeral, Kira não quis mais voltar para casa de verão, e ficou na cidade. O testamento de Bassarguin, redigido na véspera do casamento, fez dela herdeira de todos seus bens. Então Kira conseguiu tudo o que desejava: a posição social, liberdade, e uma grande fortuna que lhe dava independência. Ninguém sequer imaginava por quais meios criminosos e obscuros tinha ela conseguido tudo aquilo. Mesmo assim, os primeiros meses de viuvez foram difíceis, porém, não foi por sentir pena do marido ou por remorsos. Não, ela tinha medo de uma coisa mais assustadora: a vingança e a perseguição de Ilá. Pois o buquê ensanguentado lhe fora trazido de um modo misterioso. Fora a última dádiva do homem que ela tomara para objetivos egoístas, e depois sacrificara ao novo capricho. Ficou dominada pelo medo: ele se vingaria. Mas nada de especial aconteceu, nem de dia, nem à noite. Tudo estava tranquilo, não havia nenhum fenômeno fora do comum que indicasse a manifestação do espírito do marido falecido. Kira acalmou-se e se animou.
Alegrava-lhe saber que o Marquês estava apaixonado por ela e mal poderia conter sua paixão. Na qualidade de amigo mais próximo de Bassarguin, Kervadec frequentemente visitava a viúva, e ajudava a afirmar-se nos direitos da herança. Ver Kira fora um deleite para ele. No fundo do coração, Kira gozava de uma felicidade perfeita, mas aparentemente parecia triste e abatida. Zelosamente visitava o túmulo do marido, e usava luto fechado, que, a propósito, combinava muito bem com sua beleza serena e terna. Depois de resolver as questões financeiras, Kira declarou que estava pronta para viajar para o exterior, e permaneceria por lá até que sua dor passasse, e sossegasse ao menos um pouco. Na véspera da viagem para o exterior, Kira e o Marquês tiveram uma conversa. Algo semelhante a uma declaração de amor. Kervadec perguntou se poderia, dentro de mais ou menos 8 meses, vir-lhe fazer o pedido do qual dependeria toda a sua felicidade. Pode vir, respondeu ela, corando e não retirando mão, a qual o Marquês beijava longa e apaixonadamente. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 5. Kira estabeleceu-se em Dresden e, esperando o fim de seu luto, manteve uma correspondência ativa com o Marquês. Decidiram casar-se modestamente e sem alarde numa igreja de embaixada, e depois sair para viajar para onde quisessem. Passado 1 ano e meio da morte de Bassarguin, o Marquês reapareceu em Dresden. Kira não queria viajar para a Itália, e por isso eles se decidiram pela cidade de Tirol, para passarem lá as primeiras semanas da lua de mel. Depois do casamento, ao qual estavam presentes somente os padrinhos, os recém-casados partiram, e no dia seguinte, às 11 horas, chegaram ao lugar combinado. O Marquês reservara o apartamento através de um telegrama. A primeira coisa em que Kira fixou os olhos, quando ela e o marido entraram na pequena sala de visitas do apartamento reservado, foi um enorme buquê de camélias e lírios brancos, que estava sobre a mesa, dentro de um vaso. De onde vieram estas flores e por que foram colocadas aqui? Empalidecendo, perguntou Kira ao lacaio, que ajudava a tirar o casaco. Elas foram entregues de manhã, com a ordem de colocá-las no quarto da senhora Marquesa. Quem será que trouxe este buquê? Quem o recebeu? Indagava o Marquês, ao ver que sua esposa tremia. Kira caiu sem forças na poltrona. Eu pessoalmente recebi o buquê, senhor. Exatamente naquele instante eu estava na porta, de serviço. Um senhor muito bem vestido aproximou-se de mim e me passou as flores. E deu uma moeda de ouro de gorjeta, respondeu o lacaio. Como era ele? Alto, magro, usava uma barbicha preta e tinha o rosto impressionantemente branco. Eu até cheguei a pensar que ele, possivelmente, estava doente. Kira tremia como se tivesse febre, tiritava de susto. Logo que o empregado saiu do apartamento, lançou-se aos braços do marido e desatou em pranto. Foi Alexei, murmurou ela. Kira, querida. Como pode dizer e, de modo geral, acreditar em tais bobagens? Meio brincando, meio zangado respondeu o Marquês. É evidente que um atrevido permitiu-se esta brincadeira de mau gosto. Pois eu achei um buquê semelhante nos meus joelhos no momento em que ele morreu. Você mesmo me disse que ele o segurava nas mãos sentando no carro. No momento da catástrofe, notou Kira, estremecendo. Sei disso e concordo que é um fato estranho, mas admitir que Bassarguin saiu do seu túmulo, em Lavra de Alexandre Nevsky, e chegou ao Tirol para lhe entregar o outro buquê, é completamente absurdo. Kira parecia acalmar-se com a argumentação do marido, e fez um grande esforço para ficar pelo menos aparentemente tranquila. Ela entendia que o surgimento do buquê parecia uma mistificação para seu esposo, mas contar-lhe a verdade sobre os laços diabólicos que a ligavam ao falecido, ela não podia. Kervadec mandou retirar as flores da sala.
Com isso, notou-se que as flores exalavam um mau cheiro horrível. O final do dia passou tranquilamente e, à noite, Kilvadek mandou servir o jantar no terraço, que dava a saída para um jardim pequeno e isolado. O Marquês novamente estava bem-humorado e zombava de Kira. Será que pode desconcertar-se e perder o apetite por um ataque descarado? Ele encheu 2 copos de champanhe e, ao levantar o seu, disse alegremente: Então, querida, esqueça essa mistificação boba, e vamos brindar a nossa felicidade. Naquele momento, de uma moita no jardim, ouviu-se o som de um violino. Uma mão habilidosa tocava uma terna e triste canção russa, a canção predileta de Bassarguin. Ela era bem conhecida dos dois. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O copo caiu das mãos de Kira e quebrou-se. Ela levantou de um salto, tomada pelo pavor mudo, não tirando os olhos da moita. O Marquês também ficou pálido. Que diabo! Isto, afinal, está passando de todos os limites, gritou ele e deu um murro na mesa. O que é isso? É uma verdadeira perseguição. Espere que esse canalha vai ver, vai me pagar por isso. Ele pulou do terraço e correu para a moita, de onde ouviam-se os sons trêmulos do violino. Entretanto, por mais que procurasse na moita, não encontrou o músico misterioso. Pálido, enxugando o suor frio do rosto, o Marquês voltou ao terraço, e no mesmo instante a música cessou. Vamos embora, implorou-lhe. Não sou capaz de dormir aqui, exclamou Kira com lágrimas nos olhos. Claro, claro, pobrezinha. Eu também não quero ficar. Temos de ver o horário dos trens. Porém, para onde poderemos ir para que este canalha impertinente perca nossa pista? É algum admirador repudiado, que soube do nosso casamento. Você suspeita de alguém? Não, respondeu Kira com voz apagada. Ela estava convencida de que somente agora começava a perseguição oculta, aquela vingança do além que ela havia pressentido, e temia. Do túmulo a que ela ficou ligada pelo segredo sinistro, a mão fria do falecido se estendia para ela, como que para seu patrimônio legítimo. Como fugir de tal credor? Depois de uma longa discussão, ficou decidido que eles partiriam no trem da meia-noite, desceriam numa pequena estação qualquer e passariam alguns dias nas montanhas. Eles chegaram ao lugar cerca às 7 da manhã. A estação era insignificante, e a maioria dos passageiros estavam dormindo. Junto com eles, do trem desceram 2 ou 3 pessoas. Tomando em seguida uma carruagem, Kilvadek e a sua esposa dirigiram-se a uma cidade vizinha, situada nas montanhas. Era uma belíssima manhã de setembro. O ar puro, a disposição pitoresca, e a tranquilidade majestosa da maravilhosa natureza ao redor, acalmavam a alma perturbada de Kira. Quanto ao Marquês, estava alegre e entusiasmava-se com o seu arguto método, inventado para despistar o sujeito que se atrevia a persegui-los. Divertia-se, imaginando o despeito do canalha. A pequena cidade, limpa e vicejante, era fascinante. Aqueles decidiram ficar algum tempo para fazer passeios nas montanhas. O hotel em que o Marquês e sua esposa se hospedavam não tinha o luxo e conforto que eles estavam acostumados, mas tudo era limpo e aconchegante. Os donos mostravam ser pessoas simpáticas, prestimosas e afáveis. Kilvadek parecia voltar-se de um pesadelo, e deu um suspiro de alívio. Serviram-lhes um café da manhã, simples, mas gostoso, que eles ingeriram com prazer. A alegria contagiante do marido também deixou Kira contente. Não teria ela realmente se enganado atribuindo importância demais a uma superstição tola. Depois de terminar o café da manhã, o jovem casal pretendia descansar para compensar a noite de vigília, quando, de repente, apareceu a dona do hotel.
Ela parecia preocupada, e segurava um buquê de camélias e lírios brancos nas mãos. Acabaram de trazer flores para... Começou ela, mas parou, ao ver que o Marquês saltava de supetão, e que Kira desmaiava. Quem trouxe o buquê? Indagava o Marquês, enquanto a dona do hotel ajudava-o a fazer com que Kira recobrasse os sentidos. Um senhor muito pálido com barbicha preta, respondeu a bondosa alemã, em tom perplexo. Enquanto ela despia Kira, e ajudava a vestir o roupão, o Marquês examinava as flores, esperando encontrar nelas uma indicação qualquer, mas as flores exalavam um mau cheiro tão forte que ele as lançou ao chão com repugnância. Sombrio e preocupado, ele se sentou ao lado de Kira, que soluçava. Ele começava a se perder em conjecturas. Possivelmente o canalha de ontem estivera com eles no mesmo trem, e vira quando tomaram a carruagem. Mas quem poderia ser ele? O que o induzia a uma perseguição tão cruel e vil? Kilvadek cerrou os punhos, sentindo uma raiva impotente. Se ele pudesse pegar aquele canalha, possivelmente o mataria. Tinha de partir. Naquele fim de mundo, mais que em qualquer outro lugar, eles seriam alvo de uma nova patifaria, mas ir para onde? Depois de longas reflexões, propôs viajarem para Veneza, logo que Kira se recuperasse um pouco da inquietação. A sua esposa não o contradizia, ela estava sombria e indiferente a tudo. Chegando a Veneza, foram para o hotel. Entretanto, devido à experiência amarga, o Marquês deixou sua esposa na gôndola e, sozinho, foi conversar com o dono do hotel. Se por acaso surgir um senhor com um buquê de lírios e camélias brancas, peço. Ele já esteve aqui. Então foi para vocês? Ele reservou o apartamento na sobreloja com vista para o Canal Grande. Ele deixou as flores e um cartão de visitas. Kilvadek ficou pálido. Peço que tome providências para que isso não chegue à minha esposa, está ouvindo? Não ocuparei o apartamento alugado. Talvez o senhor consiga outro para mim? O preço não me importa. O buquê e o cartão eu quero ver. Muito bem, senhor. Eu tenho um apartamento, que acabaram de desocupar, tão confortável quanto o outro, mas a vista já não é tão boa, as janelas dão para o canal lateral. Quanto ao buquê, ordenarei com toda a severidade para que ninguém o mencione na presença da marquesa, respondeu prestimoso o dono do hotel. Agradeço muito. Então, instalarei a minha esposa e logo depois veremos o cartão que ele deixou. A propósito, providência para que ninguém entregue correspondência, nem cartas, nem cartões ou encomendas, para a marquesa, só o façam através de mim. Tenho motivos importantes para isso. Depois de acompanhar a esposa ao apartamento já preparado, Kilvadek, sob pretexto de dar uma ordem qualquer, dirigiu-se junto com o dono do hotel aos aposentos, que haviam sido reservados para ele, pelo desconhecido misterioso. Ao entrar na sala de visitas, viu na mesa o buquê fatal. E o cartão de visitas? Estou muito interessado em saber o nome desse papalvo. Deve ser um paciente de algum manicômio, disse Kilvadek, enquanto o dono pegava as flores e lhe entregava um cartão de luto. Mas, olhando para o cartão, o Marquês ficou assombrado e dominado de pavor. Nele estava escrito: Alexei Bassarguin. Que coisa sem precedentes, escapou-lhe. Quem viu esse senhor? Será que alguém pode descrever a sua aparência, e repetir o que ele disse? Eu vi esse senhor, disse uma mulher velha, que guardava coisas no guarda-roupa. Era um homem meio magro e alto, de cabelos negros e barbicha preta, mas estava tão pálido, que eu cheguei a pensar que ele tivesse saído do Campo Santo. Ele cheirava tão mal como estas flores. É difícil acreditar nisso, pois as flores são tão lindas,
completou ela com repugnância. Extremamente desconcertado, voltou o Marquês para seus aposentos, onde encontrou a alegre Kira. Querido, não há nenhum buquê, disse ela, lançando-se aos seus braços. Sim. Sim. Respondeu o Marquês, tentando dissimular a sua perturbação. Evidentemente, ele perdeu pista. Agora, você pode ver que o nosso perseguidor não tem nada a ver com o mundo do além. O dia transcorreu muito alegre. O rosto encantador de Kira ganhou mais vida, somente o brilho febril dos seus olhos, e o nervosismo, que a faziam empalidecer e estremecer ao menor ruído, demonstravam até que ponto todo o seu organismo fora abalado pelos acontecimentos estranhos. Trocou o seu traje de viagem por um bonito roupão azul de seda. Era já quase meia-noite quando eles terminaram o jantar. A criadagem foi dispensada, e eles resolveram ir dormir. Ao chegar ao dormitório, o Marquês disse, brincando que cumpriria as obrigações da criada de sua esposa e, ajoelhando-se, começou a tirar-lhe os sapatos. Ela abaixou-se e o beijou. Como estou feliz e o amo, sussurrou ela. Nesse momento, embaixo da janela, ouviu-se o ruído de ondas sob remos, e o som de um violino. Novamente ressoava a canção popular russa, a favorita de Bassarguin. Kira soltou um grito surdo e, escapando das mãos do marido, recostou-se no encosto da poltrona. Furioso, Kervadek correu para a janela. Ela estava aberta, e o vão coberto apenas por um mosquiteiro. Com um soco, perfurou o tecido, aumentou o buraco e assomou a janela. Sob a janela, brilhava a superfície lisa e escura do canal que desembocava no Canal Grande. O canal estava vazio e só uma gôndola escura, sem lanterna, partia rapidamente ao longe. Na parte traseira do pequeno camarote, brilhavam, como se fossem iluminadas por luz elétrica, uma caveira e tíbias. Mas um instante, e a gôndola desapareceu no escuro, a música cessou. Respirando com dificuldade, o Marquês voltou para sua esposa. Mortalmente pálida, Kira estava banhada de suor frio, e tremia como se tivesse febre. Minha coitada, acalme-se, e não se entrega a esta comédia infame, disse ele, abaixando-se para beijá-la. Ela enlaçou-se impetuosamente no seu pescoço. Eu não devo pertencer a você, o morto está entre nós, cochichou ela e desatou em pranto. O Marquês endireitou-se. Você não pensou bem antes de dizer isso. Imagine se todos os maridos mortos proibissem as suas viúvas de se casarem novamente. Isto é um absurdo. Não. Alguém se diverte conosco de maneira criminosa e vil, mas eu procurarei e acharei esse canalha que se atreve a desempenhar o papel de Bassarguin, e então ele verá. Toda esta história toma aparência de sobrenatural, somente porque ainda não descobrimos a que mola oculta está agindo. Agora, meu bem, acalme-se ou cairá doente. Ele colocou a esposa na cama, deu a ela gotas para dormir, e sentou-se ao seu lado, segurando a mãozinha dela entre suas mãos. Ela estava com medo e pedia para que não a deixasse. Quando Kira conciliou, finalmente, um sono pesado e inquieto, Kervadek sentou-se ao lado da janela e ficou meditativo. Tudo nele fervia de indignação. Era necessário parar com aquela perseguição ou ela enlouqueceria. Mas o que fazer? Ele não poderia aceitar de maneira alguma que todo esse diabolismo fosse efeito de causas ocultas. Era céptico demais para acreditar nisso, a sua crença em Deus era débil, e no demônio ele não acreditava nem um pouco. Imaginar que provenientes do mundo do além, pudessem trazer buquês, ter cartões de visita, dar gorjetas, e ter gôndolas decoradas com emblemas funerais, seria para ele uma idiotice total. Depois de longas reflexões, decidiu dirigir-se às autoridades.
No dia seguinte, de manhã, enquanto Kira ainda estava dormindo, visitou o chefe de polícia, contou detalhadamente sobre as perseguições das quais ele e a sua esposa haviam se tornado vítimas, e obteve a promessa de que teria à sua disposição 2 agentes, hábeis e experientes. Depois encontrou no lado oposto de Veneza outro alojamento, pagou a conta do hotel às escondidas e levou Kira, como se fosse para passear, para despistar o perseguidor. A bagagem deveriam levar disfarçadamente a outro apartamento à noite. Os 2 agentes estavam em vigília no seu posto, quando o Marquês chegou, e responderam à sua pergunta que não viera ninguém, nem com um buquê, nem por encargo. O canalha ficou com medo da polícia. Este é um bom sinal. Temos de acreditar que ele não conseguirá nos perturbar, e se os senhores o apanharem, darei para cada 1000 liras. Fique tranquilo, senhor. Se for possível pegá-lo, nós o apanharemos, e ele não perturbará mais o senhor e sua esposa. Muito contente, cantarolando, o Marquês entrou no seu quarto. No dormitório estava Kira, sentada à frente à penteadeira, e trançando os cabelos para dormir. Estava branca como papel, e o Marquês notou horrorizado como ela mudara durante esses últimos dias. Aproximou a poltrona da penteadeira, sentou-se e puxou a esposa, estreitando-a e colocando-a no colo. É penoso para mim olhar para você, querida, você empalideceu e emagreceu tanto, disse ele meigamente, beijando-a. Faça-me um esforço, peça socorro com acento grave e rua seu bom senso, não se aflija por essa história tola. Não pode ser que o morto saia do túmulo. Um canalha qualquer, com inveja da nossa felicidade, inventou esta perseguição infernal, e disfarçou-se do falecido. Kira apertou a face contra o rosto do marido, enlaçou-se ao seu pescoço, e respondeu com a voz trêmula de lágrimas. Se você soubesse de tudo, talvez não risse. Que diabo? Você não poderia matar Alexei? Sou testemunha de que ele estava totalmente saudável ainda 5 minutos antes da sua morte. Claro, que não foi feito pelas minhas mãos. Mas como, eu não direi isto a você. Ela parou e o rubor febril inundou seu rosto. Eu não quero saber de nada. Lá se sabe que ideias diletantes podem chegar à sua cabeça com os nervos tão abalados. Apenas repito que, se fosse dado o direito a maridos falecidos de impedir suas esposas de casarem novamente, o mundo viraria de pernas para o ar. Não, quem morreu já está morto, e que Deus o tenha, eu estou vivo e quero a felicidade que me cabe. E ele cobriu o rosto dela com beijos ardentes. De repente Kira estremeceu, vendo que uma transformação estranha acontecia no rosto dele. Os seus olhos, um instante antes, cheios de amor e fogo, enevoaram-se e ficaram fundos, o rosto começou a empalidecer mortalmente, a alongar e emagrecer. Ao redor do seu queixo surgiu uma nuvem escura. Em seguida o seu olhar novamente ficou vivo, mas já não eram os olhos negros de Kervadek, e sim, os olhos cinza de Alexei Arkadievich, que olhavam para ela com uma expressão diabólica. Kira ficou estarrecida, e os seus cabelos arrepiaram. O cheiro sufocante de cadáver soprou no seu rosto e deixou-a tonta. Ela pensou que estivesse morrendo. Não conseguia se mexer, as mãos descarnadas do esqueleto prenderam-na fortemente, e o peito quente do marido pareceu transformar-se numa pedra de gelo. Nesse momento, o rosto desfigurado do fantasma aproximou-se do dela, exalou ar frio, e ressoaram claramente as palavras. Você é minha, e continuará sendo minha. Tome cuidado, e nem tente pertencer ao outro, ou sugarei a sua força vital, e a matarei da mesma forma como você tirou a minha vida. Kira sentiu como se alguém tivesse batido em sua cabeça, perdeu os sentidos e caiu no ombro do horrível fantasma. Depois de recuperar os sentidos,
Kivadek sentiu um esgotamento estranho. Entendeu que tinha desmaiado. Kira estava deitada em seus braços como morta. Pela primeira vez na vida, calafrios de pavor percorreram o corpo do pândego incrédulo. Algo estranho e misterioso detonava à sua volta. Aquele algo incompreensível começou a absorvê-lo, mas o significado dos acontecimentos escapava-lhe. Pálido e carrancudo, levou a esposa para a cama e começou a fazê-la recobrar os sentidos. Mas todos os esforços não tiveram êxito, e ele mandou chamar o médico. Somente depois de algumas horas, Kira abriu, finalmente, os olhos. Ela estava tão fraca e alquebrada, como se tivesse passado por uma longa doença. O Marquês decidiu que teria de interromper aquela viagem infeliz e ir diretamente para Paris, onde tinha uma casa, e para onde, ele, com antecedência, mandou seu criado. Lá, na capital mais alegre e agitada de todas, nenhum fantasma vagaria tão livremente como aqui no antigo palacete. Depois, se tudo finalmente acalmasse, ele levaria sua esposa ao castelo que fora da sua família, na Bretanha. A saúde de Kira recuperar-se-ia rapidamente ao ar livre, e na tranquilidade do interior. Em vista disso, o Marquês telegrafou para Paris avisando de sua ida e, além disso, escreveu uma carta para o administrador de seus bens, com ordens de preparar tudo para a chegada dele, e da esposa. No caso de que aparecesse um senhor com um buquê para a marquesa, deveria pegá-lo imediatamente, levá-lo à polícia, e avisar incontinenti o Marquês, através de um telegrama. Kira não se opunha a nada. Agora para ela, isso não fazia diferença. Ela estava completamente deprimida com os acontecimentos. Kivadek estava desesperado, e o estado de saúde da esposa o amargurava muito. Ela emagrecia a olhos vistos, perdera o sono e o apetite, e a todo instante assustava-se e estremecia. Ele próprio também tornou-se nervoso e desconfiado. Por toda a parte parecia ver pessoas com buquês. Além disso, quando lhe lembrava do seu desmaio incompreensível, um estado desagradável dominava-o. A sua consciência negava-se a acreditar em algo sobrenatural. Entretanto, os fatos abalavam as suas convicções cépticas. De um modo geral, a sua atual situação estranha era uma tortura para a sua natureza íntegra e apaixonada. Kira contou-lhe, por instância própria dele, sobre as ameaças do fantasma, e isto desconcertou ainda mais. A casa de Paris do Marquês era uma construção bonita no estilo moderno. A luxuosa decoração interior correspondia à beleza da fachada. Logo que Kira, pálida e pensativa, foi para o seu quarto, onde a esperava uma camareira com um belo uniforme, o Marquês mandou chamar seu administrador de bens e perguntou-lhe se tinha ocorrido alguma coisa suspeita. Não apareceu ninguém na casa, e nem deixariam entrar ninguém, depois de receber as ordens do senhor, respondeu o administrador de bens. Mesmo assim, continuou ele, de manhã aconteceu algo bastante estranho. Hoje de manhã um senhor aproximou-se do criado Thompson, e deu-lhe uma moeda de ouro de gorjeta, e entregou para a marquesa um buquê das flores brancas com um cartão de visitas, escrito numa língua estrangeira. Eu não me atrevi a jogar fora essas coisas, até que o senhor chegasse, e guardei-as no pavilhão do jardim, onde estão guardadas as ferramentas do pomar. Fora isso, hoje em casa, ocorreu algo que eu não posso entender. Diga-me. O que aconteceu? Perguntou impacientemente o Marquês, vendo que o administrador hesitava. Ontem à noite, a camareira Julieta e Cláudio retardaram-se, arrumando os aposentos da Marquesa. Acho que eram mais de 11 horas e eles estavam limpando o banheiro. De repente, eles ouviram um crocitar ao lado no quarto. Admirados, correram para lá e viram que uma ave preta, parecida com um corvo, saiu voando através da janela, e por 3 vezes crocitou, como se fosse com voz humana ha ha ha.
Eles ficaram muito assustados. Possivelmente, a janela estava aberta e a ave, atraída pela luz, entrou no quarto. Não vejo nada de medonho nisso. O que tem de assustador em um corvo crocitar? Se ele cantasse como um rouxinol, isso seria de admirar. Julieta e Cláudio são os tolos, e a sua credulidade, Sr. Verigny, me surpreende, disse o Marquês. Pelo visto, ele estava irritado. Mas, Sr. Marquês, as janelas do dormitório dão para o pátio e não há árvores por perto. Por outro lado, ninguém ainda tinha visto à noite corvos no jardim. Quanto a Cláudio, ele não é medroso, e jura ter ouvido voz humana, justificava-se o administrador de bens. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. É o bastante, que seja como quiser. O corvo maravilhoso voou, e é impossível identificá-lo. Por enquanto, vamos ao pavilhão do jardim, quero ver o buquê e o cartão. A propósito, mande chamar esse criado também. Quando abriram a porta do pavilhão, eles sentiram um cheiro sufocante de cadáver envolvendo-os. O buquê, como de costume, era de lírios e camélias brancas, e o cartão tinha o sobrenome de Bassarguin. Kervadec lançou o cartão para o chão e mandou queimá-lo junto com o buquê. O criado, um inglês comprido, seco e ruivo, repetiu tudo o que já tinha contado o administrador de bens. Esse senhor estava bem vestido, mas deve estar doente. Tinha as faces terrosas. Ele me deu 10 francos, acrescentou o criado. O Marquês quis ver a moeda, e o criado pôs a mão no porta-moedas, mas logo que ele olhou para a moeda de ouro, escapou-lhe uma obscenidade. Canalha. É falsa. Kervadec também a examinou. De um lado, como deveria, havia a efígie da República, mas do outro lado fora gravada a cabeça de Adam. A linha escura do contorno parecia feita com um instrumento em brasa. O Marquês ficou pálido. Em seguida, tirou do bolso 10 francos, e silenciosamente trocou-os pela moeda enigmática. Após dar ordens para que não contassem a ninguém sobre o acontecido, principalmente a Marquesa, ele voltou para casa. Apesar do seu cepticismo inato, ele sentiu que o pavor começava a dominá-lo. O dia passou tranquilamente, depois do almoço. Kervadec propôs à sua esposa visitar uma tia dele, a irmã do seu pai, a senhora Naville. A velhinha amava muito seu sobrinho e, já havia tempo, desejava que ele se casasse. Por isso ela alegrou-se com a notícia do casamento, sinceramente felicitou e expressou o desejo de conhecer a sua esposa quando estivesse em Paris. A senhora Naville morava no caminho para Versalhes, numa linda casa, cercada de um pomar enorme. O carro do Marquês parou na frente de uma grade com um desenho, e o jovem casal foi a pé pela alameda com acácias, castanheiros e roseiras, plantados ao redor. De repente, uma grande ave preta saltou de uma moita, correu na frente deles pelo caminho, batendo as asas, depois levantou voo para uma árvore, soltando um lúgubre "ha ha ha". Aquele grito parecia incrivelmente uma voz humana. O Marquês ficou pálido. Kira, com o corpo todo tremendo, agarrou seu braço do marido. É ele, sussurrou surdamente ela. Será que você não reconheceu seu riso? A gargalhada assustadora de Scarne ouviu-se novamente. Kira pôs-se a correr para casa, e não se acalmou até que a porta de entrada se fechasse atrás dela. Ela foi obrigada a fazer esforços enormes para não revelar a sua agitação ante a tia. A boa acolhida da senhora Naville teve efeito calmante sobre ela. Mesmo assim, a velhinha notou a aparência desolada, e o estado ansioso de Kira, mas atribuiu isso a uma indisposição, e não se surpreendeu que os hóspedes passaram pouco tempo na sua casa. Você precisa levar sua esposa o mais rápido possível para Kervadec,
disse ela ao sobrinho, ao se despedir. Ela está muito pálida. O ar livre e vivificante do mar rapidamente devolverá a ela o rubor saudável da pele. Você está totalmente certa, tia Ivone. Procurarei partir para lá o mais rápido possível, respondeu o Marquês, beijando a mão da tia. Ao voltar para casa, Kira queixou-se de dor de cabeça e de palpitações no coração. Ela respirava com dificuldade e suas mãos estavam frias. O aspecto geral da esposa preocupou tanto o Marquês e a obrigou a tomar gotas de calmante, e ele próprio sentou-se à sua cabeceira. Que em breve dormia um sono agitado. Ela gemia surdamente, virava-se e revirava-se inquietamente e, de vez em quando, parecia empurrar algo do seu peito. Deve ser um pesadelo que a está atormentando, pensava o Marquês, olhando para sua esposa com tristeza. Não, isto não pode continuar mais. Esta situação ridícula e revoltante tem de acabar. Ele, inquieto, começou a andar pelo quarto. Amanhã ele consultaria os médicos. Será que isto levaria a algo? O inimigo, que perseguia ele e a sua esposa infeliz, estava sempre escapando. Ele sempre rira de fantasmas e vampiros, não acreditava no mundo do além e nos seres fantásticos que o povoavam. Ele considerava que espíritas e ocultistas eram tolos charlatões, que procuravam a chave dos mistérios. Certa vez ele leu um romance que descrevia como uma fantasma sugava as forças vitais de um homem vivo. Ao ler esse romance, ele riu até chorar. Agora, ele mesmo se relacionava com algo enigmático e sombrio. Quem é esse que, sob o nome de Bassaguin, segue no encalço deles, levando consigo um cheiro de cadáver? Quem é que dá gorjetas de ouro e que não se deixa apanhar e, de maneira inevitável, levantava-se entre ele e sua adorável esposa? O Marquês era corajoso. Se ele fosse atacado por uma dezena de bandidos no meio da floresta espessa, ou numa estrada, ele travaria combate com eles sem hesitar. Entretanto, contra um inimigo invisível, se realmente era do mundo do além, ele se sentia desarmado. Ele lembrou o corvo, a gargalhada diabólica da ave e sentiu calafrios. Mesmo assim, o seu cepticismo enraizado não cedia. Ele, com raiva, tentava convencer-se de que ele próprio estava com os nervos abalados por causa de todos aqueles acontecimentos. Os médicos consultados não acharam sintomas de uma enfermidade grave, mas notaram uma forte perturbação nervosa, prescrevendo ar livre, divertimentos moderados e mais movimentação. Por isso, o Marquês decidiu, depois de 3 dias, levar a sua esposa para o castelo Kervadec. Indiferente e cansada, Kira concordava com tudo. À noite, com a mesma apatia, ela foi ao teatro, em que seu marido a levou para distraí-la um pouco. Apresentava-se uma comédia muito alegre. A segunda parte acabou e o Marquês estava olhando com um binóculo para a sala. De repente, ele estremeceu, empalideceu e a sua mão caiu. Num camarote não ocupado, diretamente na frente deles, numa poltrona de meio, um esqueleto estava sentado. Somente a sua cabeça parecia-se com a do homem vivo. Os olhos fosfóricos e ardentes dirigiam-se a Kervadec e a sua esposa. Mas quando o Marquês afastou um binóculo, o camarote verificou-se vazio. Uma alucinação visual, pensou ele. Para constatar, novamente orientou o binóculo para o camarote suspeito. O fantasma repugnante apareceu outra vez. O rosto meio decomposto, sem dúvida, era o de Bassaguin. Um suor frio cobriu o Marquês, e ele fechou os olhos por um instante, apavorado, mas o grito surdo da esposa logo o fez voltar a si. Kira, sem sentidos, estava deitada na poltrona, e o seu binóculo caíra no chão ruidosamente. Então, ela também vira. Com dificuldade, ele a fez voltar a si e imediatamente a levou para casa.
Enquanto a criada tirava-lhe a roupa e a colocava na cama, o Marquês desceu para o jardim. Precisava de ar livre e recolhimento para se concentrar. Desta vez o seu cepticismo sofreu uma derrota dura, mas a sua inteligência mesmo assim não conseguia conceber o que estava acontecendo. Depois de passear por cerca de 1 hora, ele voltou para casa, e estava indo pelo corredor, passando pelos quartos da criada e do lacaio. Ele escutou uma conversa e as palavras de Julieta atraíram a sua atenção. Eu estou dizendo que aqui acontece algo suspeito, uma coisa diabólica ou bruxaria, mas o que? Não sei. Que diabo? O que pode acontecer? É coisa dos demônios, ha ha ha, no centro de Paris. Isto é divertido. E o corvo, você esqueceu? Ah, agora apareceu esse gato com olhos verdes, brilhantes como carvão, que está perseguindo a nossa jovem senhora. Meu Deus! Eu já por 3 vezes tinha visto esse gato diabólico, e não consigo entender onde se esconde essa besta asquerosa. 2 vezes ele estava sentado na poltrona ao lado da cama, e olhava a marquesa adormecida. Ontem à noite, ao ouvir a senhora gemer dormindo, eu entrei e vi o gato enrodilhado no peito dela. Ele foi embora no mesmo instante, mas para onde? Todas as portas estavam fechadas. Procurei e não o achei. O Marquês estremeceu e seguiu adiante. Entretanto, ao abrir a porta do dormitório, ele ouviu o gemido fraco de Kira e pareceu-lhe que algo preto pulou da cama para o chão e sumiu no escuro. Capítulo 6. O castelo Kervadec fora construído no século XVI, e parcialmente reconstruído na época de Luís XIV. Não longe, numa colina, havia as ruínas do castelo antigo, do qual sobrara somente uma torre, ameaçando cair a cada momento. Algumas horas antes de os donos chegarem, vieram ao seu encontro a criada e o camareiro, e imediatamente lhes deram a notícia de que fora enviado um buquê de lírios e camélias brancas à marquesa. Provavelmente, vocês encontraram esse senhor no caminho. Ele foi embora para a estação de trem, disse o mordomo. Ele montava um cavalo maravilhoso, mas o seu rosto era horrível, parecia com o de um cadáver. As suas flores também cheiravam mal. É possível que ele as tenha salpicado com algum perfume moderno, explicou Jacqueline, a governanta. Parece que o próprio diabo se apaixonou pela nossa marquesa. Ele faz tais coisas que os cabelos se põem em pé, disse Claudio. A criadagem ficou apavorada, ouvindo sobre os acontecimentos estranhos e misteriosos de Paris. Não ficou assustado somente Pierre, o filho da governanta, que trabalhava como jardineiro no castelo. Ele era um homem jovem e de constituição robusta. Ele corajosamente declarou que gostaria de se encontrar com o demônio e dar-lhe um tiro na barriga, por ter perseguido perfidamente a mulher. Se ele não for simplesmente um velhaco, no entanto, vocês, sendo tolos, acreditam em contos de fadas, acrescentou ele. Quem é bobo é você, gritou raivosa Jacqueline. Ainda hoje à noite havia vários maus sinais. O pastor Gílio escutou um barulho sinistro nas ruínas. Nós já sabemos o que significa isso. Madalena, quando caminhava pela aldeia à noite, ouvia numa sepultura velha, gemidos e pranto. As pessoas ficaram deprimidas com o que tinham ouvido e se foram mal-humoradas. Quando a carruagem com a jovem casal entrou numa sombria alameda de carvalhos seculares, que levava ao castelo, a ansiedade e o medo vago dominaram Kervadec. Ele até achou que uma rajada fria baterá no seu rosto. Neste instante Kira agarrou o marido pelo braço. Olhe lá. É ele, cochichou ela surdamente. Como se obedecendo a uma influência mágica, o Marquês levantou a cabeça, e percebeu no meio da folhagem espessa, uma bola cinza, da qual olhavam para eles 2 olhos brilhantes que, em seguida, se apagaram. Isto é uma alucinação,
tentou brincar o Marquês. Mas a sua voz soava falsa. A sua mulher abaixou a cabeça e ele se calou. O informe do criado sobre o surgimento de um ginete desconhecido com o buquê malfadado estragou totalmente o humor do Marquês. No espírito revoltado e incrédulo do pândego, ocorria a verdadeira reviravolta. Um materialista extremo, que não reconhecia Deus, e nem admitia a existência da alma, ele não pensava em nada a não ser em gozar a vida. Deve-se deleitar o mais plenamente possível, até que o não ser o absorva, era a sua regra de vida. E de repente, ele chocava com o mundo do além, com seus mistérios sombrios, com o mundo, povoado de seres que, dizem, não são vivos. Aqueles seres estavam dominados pelo ódio, ciúme e sede de vingança. Aqueles seres não podiam ser apanhados, todavia, ameaçando, impediam-no de chegar ao caminho da felicidade legítima. Todas as convicções e crenças cômodas, construídas por ele, desmanchavam-se. Ele perdia a cabeça e agitava-se de um lado para outro, como um navio que tivesse perdido o leme e os cordames. Encontrou Kira em sua saleta. Trocar o traje de viagem por um escuro roupão de seda, que ainda mais fortemente destacava sua palidez mortal. Jamais ele a vira tão desolada e dominada pela intensa agitação. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ao ver seu marido, suas faces descoroadas ruborizaram-se um pouco com uma coloração febril, e ela lhe mostrou com um gesto o lugar ao seu lado no sofá. Começou a falar, mas seus lábios trêmulos não lhe obedeciam. Finalmente, ela superou a sua emoção e disse, com voz que mal se ouvia: em vista do ódio implacável com que Alexei me persegue, considero que sou obrigada a fazer minha confissão, humilhante para mim, mas... Mas o que, afinal, quer a sua alma maldita? Expressou com raiva o Marquês. Vingar-se, é direito dele. Pode ser que não tenha sido prudente, foi insensato o que eu fiz e, finalmente, trouxe a desgraça para mim mesmo e agora o feitiço infernal exige o pagamento. Ela narrou a sua visita a Malenem, a cena assustadora que então tinha acontecido na casa da bruxa, e as consequências infelizes que tinham caído sobre Nastya e ela. Entretanto, ela nada contou sobre sua segunda visita ao cemitério Volkovo. É evidente que eu nem pensava em uma coisa semelhante, nem acreditava em feitiços, mas a velha me pegou de surpresa. Mesmo assim, o tratado com o diabo é inviolável, e sinto que fui amaldiçoada, mas só o saber que posso atrair a vingança infernal sobre você, submetê-lo ao perigo mortal, está me torturando dia e noite. As lágrimas sufocaram-na e ela se calou. Não sou repulsiva para você, meu amor? Diga, será que você não tem medo de mim, amaldiçoada, ligada ao diabo? Mas se eu perecer, quero que você se salve, porque amo você mais que a minha vida. Eu lhe devolvo a liberdade e imploro que comece o divórcio. Por enquanto não sou sua mulher e jamais poderei ser, o inferno nos separa. Voltarei para a Rússia e entrarei para um mosteiro. Talvez a igreja me defenda da perseguição terrível de Alexei, e os meus sofrimentos, depois da perda da pessoa amada, o satisfaçam. O Marquês estava pálido e escutava confuso. A sua inteligência não poderia admitir algo semelhante, entretanto, a realidade confirmava as palavras da esposa. Mas ele amava Kira com toda a sinceridade, e o seu desespero despertou nele uma compaixão e um sentimento, muito mais puro e profundo que aquela sensualidade, que antigamente ela lhe inspirava. Ele estreitou sua esposa nos braços e beijou seus lábios trêmulos. Não chore, querida. Eu não tenho medo de você e jamais, você está me escutando? Jamais a deixarei. Não quero reprová-la por causa da infantilidade e credulidade que a levaram à bruxa. Não sei que forças malditas fizeram funcionar essa bruxa a ticonetes, mas,
Em todo caso, estou pronto para disputar você com o próprio diabo, porque o meu amor não recuará perante nenhuma batalha e, estou convencido, sairá vencedor. Um riso escárnio, que parecia sair da lareira, o interrompeu. Kira, que naquele momento abraçava e agradecia ao seu esposo pelo seu amor, começou a tremer e escapou-lhe dos braços. Enfurecido, o Marquês levantou-se de um salto, e cerrou os punhos com raiva. Maldito fantasma! Vamos, saia, fale o que você quer, mas não assalte de tocaia, canalha, que tortura a mulher que pecou por causa de sua inexperiência. Saia, eu digo, seu miserável infame, ou vá embora para sua cova, senão, eu vou forçá-lo a fazer isto, e chamarei para me ajudar a força da igreja. Vamos ver quem vencerá o casco do diabo, ou a cruz vivificante do Senhor.